Olá, meus amigos e minhas amigas. Segundo Kiev, a Rússia continua a concentrar tropas na região próxima de Kharkiv. Será que Putin está planejando alguma coisa e a desconfiança tem apressado o Ocidente a debater o uso de armas ocidentais contra alvos militares em território russo? Bom, segundo o comandante ucraniano, o coronel-general Alexander Syrsky, a Rússia lançou uma ofensiva nesse mês, mas ainda não tem tropas suficientes para uma grande investida na área. O próprio Zelensky disse após sua visita à região que estabilizou a frente no nordeste da região de Kharkiv. Se você não acompanha nossos vídeos, saiba que a ofensiva russa, iniciada em 10 de maio, abriu um novo front no conflito e pressionou as tropas ucranianas, que já estão em menor número. O problema é que esse menor número, em termos proporcionais ou relativos, parece que tende a diminuir. Vejam o que o general Syrsky comentou. A Rússia continua a enviar regimentos e brigadas adicionais de outras áreas e de campos de treinamento para reforçar suas tropas em duas linhas principais de ataque no norte da região de Kharkiv. Essas áreas incluem Streltsy, entre duas pequenas vilas, e a cidade fronteiriça de Volchansk, onde têm ocorrido combates urbanos. Em uma declaração no Telegram, Syrsky destacou que essas forças ainda não são suficientes para uma ofensiva de grande escala e para romper as defesas ucranianas. Ele também mencionou que a criação de uma reserva de munições pela Ucrânia acabou reduzindo a capacidade ofensiva das forças russas. Essa observação sugere que a escassez aguda de munições de artilharia na Ucrânia diminuiu desde que os Estados Unidos aprovaram um grande pacote de ajuda em abril, após meses de atraso. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou na quarta-feira que as armas americanas entregues estão ajudando a estabilizar as linhas de frente ucranianas. A Rússia tem concentrado a maior parte de sua pressão ofensiva no leste da Ucrânia, onde suas tropas conseguiram avanços adicionais desde a captura da cidade de Avdiivka, na região de Donetsk, em fevereiro. Gente, parece realmente que os debates sobre o uso de armas ocidentais para atingir o território russo está se acelerando. Hoje, quinta-feira, os ministros das Relações Exteriores da OTAN estão se reunindo em Praga para conversar, entre outras coisas, sobre essa questão. Eles estão enfrentando uma pressão crescente para que os principais aliados levantem as restrições que impedem Kiev de usar armas ocidentais para atacar dentro do território russo. Esse encontro de 2 dias na capital tcheca tem como objetivo principal discutir um pacote de apoio para a Ucrânia, que será apresentado na cúpula da OTAN em Washington em julho. No entanto, a grande questão que está dominando as conversas é se Kiev deve ou não usar as armas fornecidas pelo Ocidente para atingir alvos dentro da Rússia. A Ucrânia, claro, está pedindo com insistência a seus aliados, especialmente aos Estados Unidos, que permitam o uso de armamentos de longo alcance para atacar alvos na Rússia. Até agora, os Estados Unidos têm recusado essa permissão, temendo que isso possa levar a um conflito direto com Moscou. Mas mesmo assim, como já comentamos em vídeos anteriores, tanto Olaf Scholz da Alemanha quanto Washington já fizeram comentários transferindo a decisão final para a própria Ucrânia. Antes da reunião da OTAN, que começa em um jantar, o chefe da aliança, Jens Stoltenberg, afirmou que é hora dos membros reconsiderarem essas limitações, pois elas estão prejudicando a capacidade de defesa de Kiev. Bom, por outro lado, vocês devem lembrar, falamos bastante sobre isso no vídeo de ontem, que o presidente russo Vladimir Putin já advertiu sobre as sérias consequências caso os países ocidentais aprovem esses ataques por parte da Ucrânia. A situação fica ainda mais tensa com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, criticando os Estados Unidos por ajudarem a Ucrânia, dizendo que Washington se tornou cúmplice dos crimes do regime de Kiev. Ele destacou que a Rússia vê o planejado fornecimento de caças F-16 capazes de carregar armamentos nuclear como uma ação sinalizadora da OTAN. Mas como estaria a OTAN diante desse aviso russo? Será que ela se sente preparada para uma guerra convencional com os russos ou contam com a responsabilidade de Putin de não usar armas estratégicas mesmo diante do risco de aniquilação da Federação Russa? Bom, de acordo com cálculos internos da própria OTAN, a Europa possui apenas uma fração das capacidades de defesa aérea necessárias para proteger seu flanco leste. A guerra da Rússia contra a Ucrânia acabou deixando à mostra a importância da defesa aérea, com Kiev pedindo desesperadamente ao Ocidente por sistemas e foguetes adicionais para proteger suas cidades, tropas e infraestruturas energéticas contra bombardeios diários. Para vocês terem uma ideia, de acordo com pessoas familiarizadas com planos de defesa confidenciais elaborados no ano passado,
Os estados da OTAN são capazes de fornecer menos de 5% das capacidades de defesa aérea consideradas necessárias para proteger seus membros na Europa Central e Ocidental contra um ataque em grande escala. Um diplomata sênior da OTAN falou que a capacidade de defender contra mísseis e ataques aéreos é uma parte essencial do plano para defender a Europa Oriental de uma invasão e acrescentou dizendo que, no momento, a OTAN não tem isso. Esses temas também farão parte da agenda do encontro dos ministros das Relações Exteriores da OTAN para 2 dias de conversas que começa hoje. Na verdade, esses dias funcionam como uma espécie de preparação para a cúpula dos líderes da aliança em Washington em julho. E, claro, o assunto será sobre medidas a tomarem para fortalecer a defesa europeia. Alguns líderes europeus e oficiais militares têm dito que a Rússia poderia ter a capacidade de atacar um Estado-membro da OTAN até o final da década. Em uma importante revisão de defesa no ano passado, o governo do Reino Unido descreveu o desafio de proteger contra ataques aéreos como o mais agudo nos últimos 30 anos. A Rússia tem usado massivamente mísseis, drones e bombas deslizantes da era soviética altamente destrutivas na Ucrânia, o que aumentou a urgência para que os membros da OTAN aumentem os gastos com defesa após décadas de corte nos orçamentos militares. Segundo um diplomata da OTAN, a defesa aérea é um dos maiores buracos que eles têm. A falha dos Estados europeus da OTAN em fornecer equipamentos adicionais de defesa aérea para a Ucrânia nos últimos meses destacou os estoques limitados de sistemas caros e de fabricação lenta. Isso também levou a uma série de iniciativas sobrepostas para tentar encontrar soluções de longo prazo. No ano passado, a Alemanha lançou a iniciativa Sky Shield com mais de uma dúzia de outros países da União Europeia para desenvolver um sistema compartilhado de defesa aérea usando tecnologia desenvolvida pelos Estados Unidos e por Israel. No entanto, como comentamos ontem, a França criticou publicamente a proposta e ofereceu um conceito rival, apoiado por um número bem menor de aliados. Na semana passada, Polônia e Grécia pediram à Comissão Europeia para ajudar a desenvolver e potencialmente financiar um sistema pan-europeu de defesa aérea, uma proposta que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, indicou que apoiaria. Algumas capitais da União Europeia sugeriram aumentar a dívida comum para financiar projetos de defesa. Em uma carta enviada a von der Leyen, os primeiros-ministros da Grécia e da Polônia, Kyriakos Mitsotakis e Mateusz Morawiecki, descreveram a defesa aérea como uma grande vulnerabilidade na segurança deles, acrescentando que a guerra na Ucrânia ensinou a eles lições que não podem mais esquecer ou ignorar. A proliferação de drones de ataques baratos de longo alcance usados pela Rússia contra a Ucrânia aumentou ainda mais essa preocupação. Veja o que ele disse. Os ataques de longo alcance não são mais uma capacidade exclusiva das superpotências. Os objetivos de capacidade e os planos de defesa são classificados, e as defesas aéreas e antimísseis são prioridades máximas. E é nessa vibe, gente, que o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou hoje, quinta-feira, que chegou a hora de os membros da aliança militar reconsiderarem algumas das restrições impostas ao uso das armas que fornecem à Ucrânia em apoio à luta do país contra a Rússia. Veja só o que Stoltenberg disse em um discurso em Praga antes da reunião dos ministros das Relações Exteriores da OTAN. Os aliados estão fornecendo muitos tipos diferentes de apoio militar à Ucrânia e alguns deles impuseram algumas restrições ao uso dessas armas. Essas são decisões nacionais, mas eu acho que, à luz de como está a guerra, ou seja, como ela evoluiu, chegou a hora de considerar algumas dessas restrições para permitir que os ucranianos realmente se defendam. Alguns aliados da Ucrânia, como o Reino Unido, os Estados Bálticos e a Dinamarca, argumentam que isso faz parte de legítima defesa contra uma invasão, enquanto outros dizem que suas armas só podem ser usadas na Ucrânia, refletindo o temor de que atacar dentro da Rússia possa arrastar o Ocidente para o conflito. O primeiro-ministro belga afirmou essa semana que os caças F-16 que seu país planeja começar a enviar para a Ucrânia esse ano só poderiam ser usados dentro das fronteiras da Ucrânia. E aí, gente, o que vocês acham disso tudo? Mas enquanto o Ocidente fala em guerra, a China parece que tenta apresentar uma alternativa diplomática para a paz. Segundo a agência de notícias RIA, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje, quinta-feira, que a China poderia organizar uma conferência de paz com a participação da Rússia e da Ucrânia. Lavrov afirmou que esse movimento seria uma continuação dos esforços de Pequim para resolver a crise ucraniana. Ele disse:
Compartilhamos a posição da China de que as causas raízes do conflito precisam ser abordadas primeiro e os interesses legais de todas as partes precisam ser protegidos, com acordos subsequentes baseados no princípio de segurança igual e indivisível. Deve-se também respeitar a realidade do terreno, que refletem a vontade das pessoas que vivem lá. Gente, como vocês sabem, a Rússia tem falado em negociações, mas com a condição de que Kiev e o Ocidente reconheçam seus ganhos territoriais na Ucrânia. Kiev, no entanto, tem rejeitado essa proposta e exigido que Moscou se retire de todos os territórios conquistados desde 2014, o que incluiria a Crimeia. Veja o que Lavrov disse sobre isso. Eles estão tentando nos dizer que os Estados Unidos e a OTAN não vão parar por nada na Ucrânia. Apesar disso, ele expressou esperança de que os exercícios russos e bielorrussos sobre o uso de armas nucleares não estratégicas, que estão em andamento agora, façam com que os oponentes da Rússia reflitam sobre as consequências catastróficas de uma escalada nuclear. Bom, gente, enquanto isso, na Ásia, o Ministério da Defesa da China condenou fortemente o desdobramento de um sistema de mísseis de alcance intermediário dos Estados Unidos no norte das Filipinas, durante exercícios militares em abril. Segundo o Ministério chinês, isso trouxe enormes riscos de guerra para a região. O porta-voz do Ministério da Defesa, Hu Qian, afirmou em uma coletiva de imprensa em Pequim que a China está altamente vigilante e se opõe veementemente a esse desdobramento, o primeiro na região do Indo-Pacífico. Hu Qian declarou que as práticas dos Estados Unidos e das Filipinas colocaram toda a região sob o fogo dos Estados Unidos e trouxeram enormes riscos de guerra para a região. E acrescentou também que isso prejudicou seriamente a paz regional. Ele destacou que mísseis de alcance intermediário são armas estratégicas e ofensivas, com uma forte conotação da Guerra Fria. Para vocês terem uma ideia, a China também possui seus próprios mísseis avançados de alcance intermediário, como parte de um arsenal extensivo de mísseis balísticos convencionais. Em abril, os Estados Unidos disseram ter desdobrado seu sistema de mísseis Tipon nas Filipinas como parte dos exercícios militares Balikatan, que significa ombro a ombro. O sistema Tipon pode disparar mísseis Tomahawks e SM-6 e foi levado para a cidade de Laoag, na província de Ilocos Norte, no norte das Filipinas. É interessante notar, gente, que os militares das Filipinas e dos Estados Unidos não dispararam o sistema de mísseis durante o exercício. O coronel Michael Logico, das Forças Armadas das Filipinas, falou em abril que o sistema foi enviado para testar a viabilidade de transportar a arma de 40 toneladas por via aérea. No entanto, as autoridades não informaram se o sistema foi movido para outro lugar ou se ainda permanece nas Filipinas. Os exercícios anuais desse ano envolveram cerca de 16 mil soldados filipinos e americanos, alguns dos quais foram realizados em ilhas do norte das Filipinas, perto de Taiwan, e em águas ocidentais voltadas para o Mar do Sul da China, onde a China disputa territórios com as Filipinas e outros países da região. Esses exercícios irritaram a China na época, que alertou sobre a desestabilização quando países de fora da região exibem força e fomentam confrontos. As autoridades filipinas e americanas disseram que os exercícios visavam apenas melhorar a interoperabilidade entre as duas forças e não eram direcionadas a nenhum terceiro país. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.